Você está pronto para voltar ao tempo em que as pessoas se divertiam gravando mixtapes com esse jogo sensacional? O Mixtapes é um jogo para 1 a 4 jogadores a partir de 12 anos. Em sua caixa, você irá encontrar um tabuleiro de rádio, 4 tabuleiros de gravador, 5 cartas mixtapes de gênero, 5 cartas mixtapes de tema, 5 cartas mixtapes mistas, 77 cartas de fita, 12 cartas objetivos, 20 marcadores, uma carta de caneta, uma carta de primeiro jogador e 4 cartas guia. Vamos começar preparando as peças. Primeiro, embaralhe separadamente cada um dos seguintes conjuntos de componentes: cartas de fita, cartas de mixtape tema, cartas de mixtape gênero, cartas de mixtape mistas e cartas de objetivo. Então, cada jogador escolhe uma cor e recebe, de acordo com esta cor, um tabuleiro de gravador, 4 marcadores, uma carta de mixtape tema, uma carta de mixtape gênero, uma carta de mixtape mista. Na hora de montar a mesa, as cartas de mixtapes de cada jogador devem ficar abaixo do gravador correspondente e as que sobrarem depois da divisão devem voltar para a caixa. Entregue também para cada jogador uma carta guia para auxílio das ações. Entregue para cada jogador 6 fitas, que formarão a coleção de cada um para o início da partida. Importante, em uma partida de 1 e 2 jogadores, retire as cartas de fita com o adesivo marcado 3+, no canto inferior esquerdo da carta. Para 3 ou 4 jogadores, utilize-se de todas as cartas de fita. Agora, posicione o tabuleiro de rádio no centro da mesa. Aí, separe o baralho das cartas de fita em 2 pilhas com quantidades equivalentes, colocando uma pilha na marcação A e outra na marcação B, ambas com a face virada para a imagem da fita. Para completar o rádio, pegue uma carta de fita de cada pilha e coloque nos 2 espaços entre elas. Agora, pegue uma quantidade de cartas de objetivo igual ao número de jogadores da partida, mais 1, deixando-as abertas ao alcance de todos. As demais cartas de objetivo devem ser colocadas de volta na caixa. Coloque os marcadores de ação extra, brancos, também no centro da mesa, ao alcance de todos. Coloque a carta de caneta também ao centro, ao alcance de todos. Agora, o jogador que tiver feito uma playlist mais recentemente ou aquele que tiver nascido mais perto de janeiro de 1980, deve pegar a carta de primeiro jogador. Forme a pilha de descarte inicial, pegando uma carta de cada pilha e colocando logo acima do rádio. Temos a mesa preparada. Vamos conhecer as fitas de músicas? Cada jogador pode ter no máximo 6 cartas de fita na mão, e cada uma delas traz, à esquerda, um adesivo indicando o tema: ouvir na viagem, na praia, no acampamento, na festa, em dias chuvosos. Ao centro, o nome da banda e à direita, cores que representam um gênero musical, além do ícone de ação Play. Fitas que possuem o adesivo MX valem 1 ponto ao final da partida, e a cada 2 fitas com o adesivo CR, o jogador terá mais 1 ponto ao final. Algumas fitas trazem 2 cores de gênero. Quando estas estão numa mixtape, o jogador deverá decidir por apenas um gênero, que valerá para a coleção. Existem também as cartas de fita demo, com gravações inéditas que trazem entusiasmo aos colecionadores. Elas servem como coringa para auxiliar na coleção de alguma mixtape. Caso seja usada numa ação Play, o jogador pode escolher uma das 4 ações disponíveis e, após isso, descartá-la. Além disso, ela pode ser usada para pontuação apenas uma vez em uma mixtape que esteja posicionada, seja para tema, gênero ou mista. Começando as gravações. No início da partida, cada jogador deve escolher 3 cartas de fita para ficar em sua mão e 3 para baixar na área do gravador, sendo que uma ficará dentro do gravador e as outras 2 nas respectivas laterais. Importante, não é permitido usar as cartas de fita demo para participar de sequências para o cumprimento das cartas de objetivo. Jogando uma rodada. Uma rodada equivale a uma série de turnos em que se utilizam os marcadores de ações. Em seu turno, o jogador deve posicionar um de seus marcadores em uma das 6 ações disponíveis. Depois, em sentido horário, cada jogador executa uma ação também. As ações disponíveis para o jogador são: 1. REC. Grave a carta de fita que está dentro do gravador em uma das 3 colunas de mixtapes. Caso opte por essa opção, o jogador deve imediatamente mover uma das cartas de fita das laterais para dentro do gravador e colocar uma das cartas de sua mão na lateral. 2. FFW. Escolhendo esta ação,
O jogador deve mover as duas cartas centrais do rádio para o baralho à direita e abrir duas novas cartas do baralho à esquerda no centro. Ele então poderá pegar para si uma dessas duas novas cartas centrais. 3. REW. Escolhendo esta ação, o jogador deve mover as duas cartas centrais para o baralho da esquerda e depois abrir duas novas cartas do baralho à direita no centro. Então poderá pegar uma dessas duas novas cartas centrais. 4. Stop. Ao escolher essa ação, o jogador pode pegar uma das cartas de fitas que está ao centro do rádio. 5. Eject. Escolhendo essa ação, o jogador pode modificar as 3 cartas de fita que estão no seu gravador, substituindo por alguma que esteja em sua mão. 6. Play. Ao dar play, o jogador usa a ação bônus do adesivo de gênero da fita que está no gravador. Há 4 tipos de bônus que podem ser usados. O primeiro é o marcador extra, em que o jogador obtém um marcador branco, que pode ser utilizado imediatamente ou guardado para depois. Há também o bônus REC, que permite que o jogador grave uma das cartas de fita que estejam nas laterais do seu gravador. O bônus pegar do baralho permite que o jogador pegue 3 cartas de fita de um dos montes do rádio para a sua mão. Já o bônus de descarte permite que o jogador pegue qualquer carta do descarte. Essa carta pode ir direto para o gravador. Ao dar o play, independente do bônus ativado, o jogador precisa descartar a fita do gravador na pilha de descartes. Importante! Após o descarte da carta central, a movimentação do gravador segue a mesma regra estipulada na ação REC. Acabado o turno, é a vez do jogador à esquerda. A rodada termina quando todos os marcadores disponíveis de cada jogador estiverem posicionados. Ao terminar uma rodada, a carta de jogador inicial é passada para o jogador à sua esquerda e todos os marcadores são retirados do gravador para iniciar uma nova rodada. Agora é hora de entender melhor as mixtapes. Cada mixtape serve como objetivo para obter pontos de vitória, indicando quais tipos de gênero e tema devem ser gravados, e pode-se gravar até 9 cartas de fita em cada mixtape. As cartas de mixtape tema trazem em sua frente todos os símbolos de tema presentes no jogo e indicam também que pontua-se pela coleção de temas diferentes. 1 ponto para 2 temas diferentes, 2 para 3 temas, 3 para 4, 5 para 5, 8 para 6, 11 para 7 temas. Ela também indica que o jogador terá 1 ponto bônus para cada gênero indicado. Neste exemplo, o jogador conseguiu 5 fitas com 5 temas diferentes, e 2 delas tinham os gêneros necessários para conseguir os bônus. Já as cartas de mixtape gênero mostram que pontua-se pela coleção de gêneros iguais, valendo 2 pontos para 2 gêneros iguais, 3 para 3, 5 para 4, 8 para 5 e 11 para 6. Além disso, há 1 bônus para cada tema indicado, que não precisa aparecer em sequência. Neste exemplo, o jogador ganhou 6 pontos por fazer uma dupla de adesivos pretos, uma trinca de adesivos vermelhos e ter uma fita para ouvir na festa, que garante 1 ponto bônus. Já com as mixtapes mistas, pontua-se 2 pontos para cada tipo solicitado entre tema e gênero na sequência exata. Há também pontos bônus para cada tema ou gênero indicado. Neste exemplo, o jogador conseguiu 6 pontos por ter inserido 3 nos primeiros temas gêneros da sequência colocada na carta de mixtape mista. Também conseguiu 2 pontos de bônus. Desenroscando as fitas. Em seu turno, cada jogador pode colocar um marcador sobre uma das ações que não estejam com marcadores já posicionados. Caso queira, ele pode repetir uma ação já realizada, mas o gravador terá um enrosco. No final da rodada, o jogador deve colocar o marcador sobre a carta de caneta. Assim, na próxima rodada, esse jogador ficará com um marcador a menos, voltando, ao final dessa rodada, a ter todos os marcadores. Importante! Se um jogador tiver um marcador sobre a carta de caneta, ele não poderá utilizar a ação dupla em qualquer ação, exceto se for a ação extra, com um marcador branco. Esse marcador branco, que permite ao jogador sobrepor 2 ações sem enroscar a fita, é de ação única, sendo devolvido à mesa após sua utilização. O jogador pode utilizar esse marcador extra automaticamente quando ganhar ou numa próxima rodada. Além disso, um jogador não pode ter mais que um marcador extra em sua posse, e em qualquer uma das ações, apenas 2 marcadores podem se sobrepor. Cada carta de objetivo que fica ao lado do rádio durante o jogo vale importantes pontos de vitória.
Cada fita de objetivo representa uma demanda para uma festa, um luau, um aniversário ou uma fita para dar de presente. Esta carta, por exemplo, tem como objetivo a sequência exata de uma fita com adesivo de gênero azul, um vermelho e um adesivo com tema barraca. Cumprindo, ele pega a carta, que não será reposta no jogo, e guarda para si, ganhando 3 pontos ao final da partida. Importante: se as cartas de algum dos 2 montes do tabuleiro de rádio terminarem, deve-se fazer uma nova divisão do monte que ainda possui cartas, não utilizando as cartas de descarte. Finalizando suas mixtapes. A partida acaba se todas as fitas de ambas as pilhas do tabuleiro de rádio terminarem, ou se um jogador atingir o número máximo de fitas gravadas considerando a tabela e o número de jogadores da partida. Quando um jogador gravar as fitas necessárias para o fim da partida, ainda assim a rodada deve continuar até que todos tenham utilizado seus marcadores disponíveis. Aí deve-se somar a pontuação de cada uma das 3 mixtapes e os pontos das cartas de objetivo. Além disso, para cada fita com adesivo MX, o jogador recebe 1 ponto, e para cada 2 fitas com adesivo CR, recebe 1 ponto. Importante: as cartas de fita que estiverem na mão ou no gravador de um jogador contam para a quantidade de MX e CR. Quem tiver mais pontos ao final será declarado o vencedor e o melhor criador de mixtapes. Mixtapes. Diversão com uma grande dose de nostalgia.